Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre timidez. E aí, vocês se consideram uma pessoa tímida? E mais do que isso, será que ser tímido é pecado? Bom, pessoal, existe um versículo na Bíblia, um texto, onde vai dizer que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Mas a gente vai desvendar um pouquinho desse assunto no vídeo de hoje. Então, se você é um pouco tímido, assim como eu, embora não pareça, mas eu sou extremamente tímida, eu vou conversar com vocês sobre esse assunto. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, pra gente sanar um pouco aí dessa dúvida sobre a questão das pessoas tímidas, será que esse texto que fica lá em Apocalipse, no capítulo 21 e do versículo 8, que vai falar sobre os tímidos que não herdam o reino de Deus, será que é essa timidez da nossa personalidade mesmo? O que será que Deus está querendo dizer com esse texto? Bom, já pra gente iniciar esse vídeo, a gente já vai começar lendo. Abra sua Bíblia se você puder, se não, acompanhe aqui pelo vídeo em Apocalipse 21 e no versículo 8, que vai dizer assim pra gente: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Pessoal, mas vamos lá, será que esses tímidos aqui que a gente está vendo, em algumas traduções vai falar também os covardes, e eu acho que essa tradução é a mais ideal, porque o que o Senhor está querendo dizer aqui é sobre aqueles que podem fazer alguma coisa para o reino de Deus, mas não fazem. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, que eu acho que muita gente vai se identificar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, pessoal, muito tímida mesmo. Até pra falar com as pessoas assim, embora eu fale, a minha timidez não é um obstáculo pra mim. Olha só agora, eu tô falando com uma câmera aqui pra vocês e tá tudo bem. Eu fui me aperfeiçoando nisso e hoje já não sinto tanta vergonha. Mas eu sou tão tímida como qualquer um de vocês que tá me assistindo aí agora. E sabe o que me melhorou, assim, vamos dizer, me deu um suporte para me ajudar nessa minha timidez? Sair da minha zona de conforto. Não porque eu quisesse sair da minha zona de conforto, porque por mim eu continuaria lá no meu conforto. Mas porque Deus um dia começou a me tirar da minha zona de conforto. Por quê? Para me preparar, para fazer coisas para o reino de Deus que necessitaria que eu fosse mais espontânea, que eu fosse mais falante com as pessoas. Então Deus queria me usar nessa parte e foi me aperfeiçoando. Eu vou contar pra vocês como é que Deus começou a fazer isso. Eu fazia parte de uma igreja, quem já assiste o canal há muito tempo aqui já sabe que eu era da Igreja Cristã Maranata, e eu conto bastante pra vocês em alguns vídeos sobre esse meu passado. Foi a minha vida inteira nessa igreja, e era uma igreja que não te tirava muito dessa coisa da timidez, porque você cantava de costas pra igreja. Não tinha tanta necessidade de você sair da sua zona de conforto. Então, eu aprendi assim a minha vida toda, não tinha que falar com ninguém, não tinha que ministrar nos louvores, como é hoje na igreja. Eu saí dessa igreja, e dessa igreja eu passei para uma outra igreja, que era uma Assembleia de Deus, mas não é a que eu estou hoje, e era uma igreja muito pequenininha. E por ser muito pequenininha, sabe o que acontecia nessa igreja? O pastor dessa igreja, todos os cultos, dava oportunidade pra mim e pra minha família, mas me dava oportunidade em todos os cultos. Eu comecei a perceber que todos os cultos ele me dava oportunidade. E com isso, eu ficava até sem vontade de ir pros cultos, porque eu não queria ter oportunidade. Porque se eu pudesse entrar num buraco e me enfiar nele pra ninguém me ver, eu faria isso, porque eu não queria cantar. Ele me dava oportunidade para cantar ou oportunidade para trazer uma palavra devocional, como é geralmente as Assembleias de Deus aí espalhadas no Brasil todo. Quem faz parte dessa igreja já sabe como funciona. Bastante oportunidade. E era o meu primeiro contato com uma Assembleia de Deus. Então, se eu tivesse um buraco para me enfiar dentro, eu me enfiaria, porque eu não queria aquilo. E eu passava mal e tudo antes de ir pro culto, que eu já sabia que eu ia pro culto e ia ter que preparar um louvor. Eu já sabia que eu ia pro culto e ia ter que preparar uma mensagem. E aquilo me corroía por dentro. Era horrível. Vocês acham que é fácil sair da zona de conforto? Não, porque senão o nome não seria esse, zona de conforto. E aquilo me deixava assim, sabe, com os nervos à flor da pele. Eu ficava muito ansiosa por conta disso. Até às vezes nem queria ir para a igreja, mas sempre ia, sempre preparava um louvor ou uma mensagem para trazer, uma palavra devocional, e era isso.
E com isso eu fui me acostumando. Depois eu me tornei líder de grupo de louvor dessa igrejinha que era muito pequena. Pessoal, devia ter, sei lá, uns 20 membros. Era uma igreja muito pequenininha, a gente se reunia em cima de uma laje. E ali a gente começou a trabalhar os louvores. E sabe pra que serviu isso, gente? Não é só pra eu ficar ansiosa antes de ir pro culto, ou não querer ir pro culto pra não ganhar a oportunidade. Deus me tirou da minha zona de conforto para que eu aprendesse as coisas, a fazer as coisas na casa de Deus, a me desenvolver para que eu estivesse onde eu estou hoje, que hoje eu estou numa igreja maior e hoje eu sou líder de louvor dessa igreja, hoje eu sou líder de jovens dessa igreja. Pessoal, eu ainda vou falar sobre isso num outro vídeo, como foi para mim começar um trabalho com um departamento de jovens, de juventude. Porque eu sou extremamente tímida e eu não sabia nem como começar. Eu fiquei muito nervosa. Mas deixei de fazer por causa do nervosismo? Claro que não. Eu fui com medo mesmo, me tremendo mesmo. Na primeira reunião que eu fiz com eles, eu me tremi inteira. E hoje eu já preguei na igreja por diversas vezes. Hoje eu canto na igreja, hoje eu ministro na igreja e falo sem vergonha nenhuma. Por quê? Porque um dia lá atrás eu era um bichinho do mato, mas Deus foi me preparando e me moldando. Não foi fácil esse processo de moldagem, porque Deus foi me fortalecendo, me moldando pouco a pouco mesmo com vergonha, mesmo não querendo ir, eu ia e fazia, e o medo nunca foi um empecilho para mim. Da mesma forma, a sua personalidade jamais vai ser um motivo de você perder a sua salvação. A minha personalidade também é bem introvertida, bem tímida, embora eu já tenha melhorado muito de anos atrás para hoje, você vê muita diferença. Mas por que eu tive essa melhora de comunicação com as pessoas? Porque Deus me tirou da minha zona de conforto para que eu pudesse trabalhar no reino, para que eu pudesse estar aqui hoje gravando vídeos para vocês. E assim como eu gravo vídeos, vocês, qualquer um de vocês também tem essa capacidade. Mas precisa perder a vergonha, e é pouco a pouco. Como é que a gente perde a timidez? A gente perde a timidez justamente indo e fazendo, mesmo com medo. Mesmo apavorado e se tremendo, vai e faz, porque o Senhor quer que você saia da sua zona de conforto. Então esse texto não tem a ver com a sua personalidade em si. Mesmo que a sua personalidade seja muito tímida como era a minha, você é capaz de sair da sua zona de conforto e Deus vai fazer conforme a vontade dele, de acordo com aquilo que ele te chamou para fazer. Agora, Deus não se agrada, e isso sim é passível de você perder a salvação quando você pode fazer, Deus te dá as ferramentas para você fazer e você fica com medo e não faz, ou você não quer fazer realmente e você se nega a fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Isso sim é um pecado. E aí, pessoal, vai casar perfeitamente com a tradução, ao invés de tímidos, covardes. Porque o covarde, ele pode fazer, mas ele não faz. Às vezes por medo ou às vezes porque não quer fazer. Mas o final é sempre o mesmo. Ele não faz e pronto, acabou. Acaba a história aí. E coisas lindas que Deus tinha para fazer na vida dele e na vida de outras pessoas através da vida dele, ele acaba não realizando e não cumprindo. A gente vai ler isso lá no livro de 2 Timóteo, assim que a moto passar. 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Presta atenção no que diz. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o Senhor não me deu e não te deu um espírito de covardia. Não, não, não. Éramos covardes antes, quando nós não fazíamos as coisas por medo. Não fazíamos a obra de Deus por medo. Mas hoje, Deus te deu o espírito de ousadia para você ir e fazer. Quer dizer que você não vai sentir medo quando você for fazer as coisas para Deus? Seja pregar, seja cantar, seja tocar, seja fazer qualquer ofício na casa de Deus? Quer dizer que você não vai sentir medo? Ou liderar, por exemplo, que é um desafio muito grande para mim até os dias de hoje, principalmente porque eu não sei dizer a palavrinha não. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sou tímida, não gosto de chamar a atenção. Eu fico muito nervosa quando eu tenho que chamar a atenção de algum jovem ou do pessoal do louvor. Eu fico muito tímida, realmente, eu tenho muita dificuldade até hoje e o Senhor está me moldando ainda. Ainda estou nesse processo de moldagem, mas o fato de eu ser tímida nunca me impediu de fazer as coisas de Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar no seu coração também, para você nunca ficar tímido ao fazer as coisas que Deus colocou na sua mão para você fazer. E eu tenho um outro exemplo muito interessante para dar para vocês, mas esse não é o meu exemplo. A gente vai pegar na palavra de Deus o exemplo de um homem muito tímido aparentemente, mas que se tornou o libertador do povo de Deus. A gente vai falar sobre Moisés bem rapidinho,
lá no livro do Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10 e 11 apenas. Presta atenção no que vai dizer sobre esse homem que era tímido e não sabia muito bem falar, mas Deus o capacitou e ele abriu o mar vermelho para o povo de Deus passar. Vamos ler e vai dizer assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? E bom, nesse contexto vocês já sabem muito bem o que aconteceu. Alguns historiadores vão dizer que ele fala isso de não saber falar porque ele tinha algum problema de fala, ou era gago, alguma coisa assim, mas isso não vem ao caso. O importante aqui, e a moral dessa história, é que Moisés não se sentia preparado para ser o libertador do povo de Deus. Mesmo diante da sua limitação, diante da sua pouca força e diante do medo que ele estava ali de fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer, ele vai, ele obedece ao Senhor, ele faz e ele consegue sair vitorioso, levando com ele todo o povo de Israel. E ele se tornou um grande libertador do povo de Deus, porque Deus o levantou para fazer isso. Deus poderia ter escolhido pessoas melhores do que Moisés, mais habilidosas do que ele, mais cultas talvez? Sim, Deus poderia fazer isso, mas a resposta para isso a gente vai ler num segundo texto da palavra de Deus que eu separei para vocês, que fica lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 27 até o 29, e olha só o que vai dizer a palavra de Deus para mim e para você. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, Deus poderia ter escolhido pessoas melhores do que Moisés, Deus pode escolher pessoas melhores do que eu ou melhores do que você para fazer, mas se a gente for pensar assim, a gente nunca vai concluir os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente nunca vai conseguir sair da nossa zona de conforto. Deus pode escolher pessoas melhores, sim, mas Deus quer escolher a mim, quer escolher a você para fazer as coisas que Ele tem no coração dele, os desejos e os planos maravilhosos que Ele tem para fazer, mas Ele precisa que a gente saia da nossa zona de conforto, assim como Moisés aceitou aquilo que Deus propôs para a vida dele. Eu estou aceitando aquilo que Deus tem proposto na minha vida, sair bastante da minha zona de conforto e deixar a minha timidez de lado, mesmo quando ela é gritante e sufocante, quando eu começo a me tremer inteira, mas mesmo assim eu vou. Como várias vezes quando eu vou levar a palavra de Deus na igreja, eu me tremo inteira, eu fico apavorada e muitas vezes eu passo mal, eu fico com dor de cabeça, mas mesmo assim eu vou lá e eu faço. E isso é um exemplo pra gente seguir sempre na nossa vida, que mesmo quando a gente estiver com medo, assim como Moisés teve, ninguém tá livre de ter medo, mas você deve ir com medo mesmo, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar, Ele não vai te desamparar, e se Ele mandou você fazer, vai e faz, porque quem capacita é Ele, justamente como diz esse texto, para que nenhuma carne se glorie. Ele poderia escolher uma pessoa muito mais capacitada, mas Ele escolheu os pequenininhos como eu e você, para justamente a gente dar a glória para o Senhor, porque não foi a minha capacidade ou a sua capacidade, foi o poder de Deus sendo aperfeiçoado na nossa vida, demonstrado na nossa fraqueza. Aí é Ele que aparece no lugar da gente, sabe, para fazer as coisas, para que todo mundo que olha e diga, realmente foi o Senhor que fez isso. Então guarde essa palavra no seu coração. Não é sobre a timidez da personalidade que o Senhor está falando, que não vai herdar o reino de Deus, mas sim sobre a covardia. Não seja covarde, ser tímido, tudo bem, eu também sou tímida, tenho essa personalidade, mas não deixe que a sua timidez te impeça de fazer as coisas que Deus colocou na sua mão para fazer, porque aí sim você corre risco de perder a sua salvação. Não seja covarde, porque Deus te deu um espírito não de covardia, mas de ir e fazer a vontade de Deus, seja lá qual for a circunstância. Se você tiver medo, vai com medo mesmo, porque Ele é contigo. Amém, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenha edificado a sua vida. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal e também curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos, manda pro grupo da igreja, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida deles também. É isso, pessoal. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!